Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de gerenciamento do tempo. Tá? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a determinação das dependências, ou seja, vamos falar sobre as categorias de dependência das atividades do cronograma do projeto. Tá? Bom, as dependências entre as atividades podem ser categorizadas de acordo com os seguintes itens. Tá? Nós podemos categorizá-las como dependências obrigatórias, dependências arbitradas, dependências internas e dependências externas. Tá? Vamos ver um pouco, né, o que significa cada uma dessas categorias de dependência. Dependências obrigatórias, né, são aquelas que geralmente representam exigências legais ou contratuais, ou seja, nós, como gerentes de projeto, não podemos deixar de atendê-las, né, quando a gente está elaborando o nosso cronograma. Tá? Muitas vezes são dependências também inerentes à própria natureza do trabalho, ou seja, não há como executar uma determinada atividade sem antes ter executado uma outra atividade, certo? Então, como exemplo, né, poderíamos citar, né, num projeto de construção, né, de um prédio, né, é impossível erguer a infraestrutura sem ter feito a fundação. Por quê? Porque a fundação é a base para a infraestrutura do projeto. Então, essa é um bom exemplo, né, do que seria uma dependência obrigatória. Não há como nós fazermos a atividade sucessora sem ter terminado, né, a atividade predecessora. Já em relação a dependências arbitradas, né, elas são a categoria de dependência que a gente chama de lógica preferencial ou soft logic, né, ou seja, né, na verdade é um tipo de dependência estabelecida com base nas melhores práticas, ou seja, né, são melhores práticas do mercado que dizem que uma determinada atividade sucessora deve ser realizada, né, depois de uma atividade predecessora, certo? Mesmo que, teoricamente, a gente não tenha uma dependência obrigatória entre elas, certo? Então, a gente poderia citar um exemplo onde, né, num projeto de desenvolvimento de software, né, o trabalho de testes integrados deve se iniciar depois que as unidades de código foram totalmente desenvolvidas e testadas individualmente, certo? Ou seja, eu preciso, né, ter terminado, né, o teste individual para começar o teste integrado, uma vez que o código, né, já está lá integrado? Não, não é necessário. Porém, né, se eventualmente, né, eu o fizer, eu posso acabar tendo um retrabalho, porque, né, quando, né, os desenvolvedores individuais entregarem cada um deles a sua parte, né, eu vou ter que realizar os testes novamente para garantir que as modificações que eles fizeram não impactaram, né, naquilo que eu já testei anteriormente. Outra categoria de dependência são as dependências externas, certo? As dependências externas, na verdade, elas envolvem um relacionamento entre as atividades do projeto que a gente está planejando e atividades não pertencentes a ele, ou seja, são atividades externas ao projeto, né? Ou seja, em geral, essas atividades não estão sob controle da equipe de projeto. Tá? Então, como exemplo, eu poderia citar, né, num projeto de desenvolvimento de software, a atividade de testes pode estar condicionada à entrega de um hardware, né, de uma fonte externa. Então, se, né, eu não tiver esse hardware disponível, eu não posso iniciar a atividade, né, de teste. Né? Provavelmente, né, a gente quer simular, né, nesses testes um ambiente, né, mais real possível, ou seja, daquele em que o software vai ser utilizado pelo usuário final. E, né, temos também as dependências internas, ou seja, são relações, né, de precedência que estão sob controle da equipe de projeto, certo? Ou seja, um exemplo, né, uma equipe não pode desenvolver a documentação de um software sem antes levantar os requisitos. Né? Acho que a gente já falou um pouco disso lá quando a gente estava entendendo os conceitos básicos de sequenciamento, certo? Então, de fato, né, mesmo que esteja sob controle da equipe, é impossível, né, que a gente faça, né, o desenvolvimento de uma documentação sem antes levantar os requisitos para ela. Ok? A aplicação
desses 4 atributos, né, de dependência, dessas 4 categorias de dependência, né, é feita, né, da seguinte forma. Tá? A gente pode ter dependências obrigatórias e externas, podemos ter dependências obrigatórias e internas, podemos ter dependências arbitradas e externas, e podemos ter dependências arbitradas e internas. Ok? Muito bem. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo.